Amigos da TV Câmara, estamos iniciando o nosso programa Fala Vereador de hoje. Obrigado a Bruce Marques, o nosso repórter cinematográfico, também a Belardo na suíte de produção. Eu falo de edição a cargo de Samuel Moreira e sonoplastia de Richard Maus. Integra a nossa equipe, a equipe do Jean, que é o nosso intérprete de Libras. Muito obrigado a todos que fazem com que o sinal da TV Câmara chegue ao recesso de cada lar. Hoje, levando as propostas, o trabalho, os mais variados assuntos a respeito que interessam a coletividade da nossa Itajaí, da nossa gente de Itajaí. Eu digo muito obrigado ao vereador Robson Coelho, do PSDB, que está aqui conosco para conversar com a coletividade. Muito boa noite, obrigado por ter atendido o nosso convite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio, boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer falar com você. Vereador, 2018, aliás, 2019 está batendo na porta aí e tal, 2018 está chegando ao seu final. Foi um bom ano para o seu trabalho parlamentar? O senhor conseguiu fechar, digamos, seu planejamento para o ano de 2018? Ou ficam algumas coisas para o ano que vem que ainda que poderiam ter sido realizadas esse ano? Olha, é sempre um sentimento de que trabalhamos bastante pelo povo, exercendo o nosso papel de vereador, que é o papel de fiscalizar, de estar junto à comunidade, trazendo propostas, mas também um sentimento de frustração, porque muitos projetos que eu entendia ser bom para a comunidade, bom para a governança, para a moralidade dentro das contratações de serviço público, infelizmente eles não foram encaminhados, não foram, muitas vezes, alguns reprovados, outros ficaram em comissões, então sempre tem um sentimento de frustração, mas isso já começa a nossa preparação para o outro ano, o nosso planejamento, prevendo tudo isso. Então, tem projetos na qual eu tinha uma expectativa grande para que fosse aprovado, como é o projeto Nepotismo aqui na Prefeitura de Itajaí, que não era um projeto com relação ao governo atual, mas para todos os futuros governos, para que nós possamos moralizar de vez as contratações dentro do serviço público, mas que, infelizmente, não teve a aprovação aqui na Câmara de Vereadores, o que lamento bastante. Vereador, nós vamos falar mais a miúde dos projetos e tal na sequência do programa. Eu gostaria de perguntar para o senhor, nós tivemos eleições dias atrás, né? Que análise o senhor faz dos resultados dessas eleições que envolveram os nossos candidatos de Itajaí? O que o senhor pensa a respeito, vereador? Olha, essa eleição, eu sempre digo aqui na tribuna, que o político que não entendeu o resultado das urnas, o clamor das ruas, vai ficar para trás e não vai ser eleito em 2020. E essa última eleição deixou bem claro tudo isso, né? Políticos tradicionais acabaram ficando pelo meio do caminho, o surgimento de novas lideranças. Aqui em Itajaí, nós tivemos uma surpresa que foi o Mocelin, que veio muito nessa onda do 17, na onda do Bolsonaro, e aqueles políticos, alguns vereadores aqui da Câmara de Vereadores acabaram não atingindo uma votação suficiente, né? Mas tem alguns dados que são importantes de deixar claro, né? A ex-vereadora Ana Carolina, apesar de não ter sido eleita, faltou poucos votos, mas fez uma boa votação. Seria o quê? Quantos mil votos? 2, 3? 1.000 e poucos votos, né? Somente? Somente para ela ser eleita, mas foi a mais votada aqui em Itajaí, foi cerca de quase 23 mil votos aqui em Itajaí, quase 10 mil votos a mais do que o candidato do governo, sendo que a oposição tinha 3 candidatos, né? Três pessoas hoje que fazem oposição aqui em Itajaí acabaram se dividindo e isso atrapalhou um pouquinho, mas fica como um puxão de orelha para 2020. Acho que teríamos condições, com os votos de Itajaí, poderíamos ter eleito no mínimo 2. Poderia ser isso. Sem dúvida. Como eu falei, faltou poucos votos para a deputada Ana Carolina. 1.000 votos? Para Ana Carolina, mas nós tínhamos a candidatura do Nicolas e do Otto, que também representavam aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com o atual governo. Pela oposição, Pela oposição, né? Então acabamos dividindo um pouco os votos e isso acabou prejudicando. A eleição de um. A eleição de um, mas acho que isso fica como lição para 2020, né? Eu acho que mais de 3 candidaturas a prefeito favorece o atual prefeito Vonei Morastone em 2020, isso está muito claro e precisa ficar claro para todos, né? Vontade, eu acho que todos têm, quem faz parte hoje do processo político tem vontade de ser prefeito, ser um vice-prefeito, mas é preciso analisar as condições eleitorais, as condições políticas, né? Porque senão acaba favorecendo uma candidatura na qual essa pessoa, de repente, não tenha simpatia.
Nós tivemos aí uma situação bastante, digamos que estranha. A gente viu uma campanha, a campanha federal de Jair Bolsonaro, por exemplo, que não tinha tempo de televisão, não tinha dinheiro, enfim, onde a rede social foi preponderante. Aqui, no próprio Estado também, né, a gente viu a questão do uso da rede social em todo o país, enfim. O senhor acha que isto também foi um recado que não adianta mais a questão somente do dinheiro, da questão... Daqui a 2 anos teremos, inclusive, eleições para essa Casa de Leis aqui, para os vereadores. Hoje, a importância das redes sociais veio para ficar, é a nova cereja do bolo? A rede social teve um papel preponderante nessa eleição, mas não só a rede social, acho que a população está mais atenta em tudo que acontece na política. E nós vimos aqui, nas votações aqui na Câmara de Vereadores, todos os projetos polêmicos são acompanhados pela população. Eu que utilizo muito da rede social para divulgar o meu trabalho, para divulgar as votações polêmicas aqui na Câmara de Vereadores, eu noto que a população tem acompanhado esses projetos polêmicos. Quando nós saímos nas ruas, as pessoas comentam conosco: olha, infelizmente teu projeto não passou, ou aquele projeto que tu conseguiu aprovar lá, um projeto de relevância. Então a população está atenta, diferentemente de uns anos atrás, onde só acompanhava a Câmara de Vereadores, só tinha conhecimento do que acontecia na Câmara as pessoas que vinham de corpo presente, né? Perfeito. Então, acho que a rede social tem um papel relevante e os políticos que não se atentarem a isso vão ficar para trás. É a questão, por exemplo, tem o grupo e trabalho prestado com mais esta ferramenta e tal, poderá alcançar êxito. Ao contrário, como o senhor diz, a questão vai ficar para trás. As velhas e mirabolantes estratégias políticas de campanha não vão mais fazer efeito para as próximas, vereador. Essas velhas práticas, as velhas raposas políticas, hoje em dia não dá mais para esconder nada. Então, quando você tem uma votação, o poder do seu voto acaba demonstrando o seu interesse e com quem você está do lado, se você está do lado da população, ou está aqui para proteger, de repente, uma indicação política ou algum acordo que você fez com um prefeito ou nos próprios bastidores. Então, isso a população está bem atenta e com certeza, isso vai ser levado nas próximas eleições. Vereador, eu gostaria de conversar com o senhor. O senhor teve, como lei, uma proposta trazida sobre o ITBI, alcançando o parcelamento temporário. Agora, existe também uma outra proposta sua que tramita nesta casa e tal, que é o parcelamento permanente do ITBI. Dá para o senhor falar para os nossos telespectadores a respeito? Bom, o ITBI é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Você precisa pagar esse imposto quando você adquire um imóvel para você conseguir a sua escritura posterior no cartório. Então, você precisa apresentar lá no cartório o pagamento desse imposto na prefeitura, que corresponde a 2% do valor total do imóvel. Hoje, especula-se que tenha cerca de 60 milhões de reais de pessoas que não pagaram o seu ITBI, seja por uma questão financeira de momento ou por uma questão de comodidade, mas nós precisamos facilitar, como qualquer imposto, como o IPTU, que é parcelado, como outros impostos e taxas que são parceladas, dá uma oportunidade para a população poder pagar esse imposto parcelado, com 2 objetivos claros. Primeiro, para aumentar a arrecadação da cidade e segundo, também para facilitar a vida do cidadão para obter a sua escritura. O projeto que nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores, de minha autoria e de autoria também do vereador Sérgio Murilo, ele visava o pagamento, o parcelamento do ITBI para aqueles contratos antigos de gaveta. Perfeito. E tivemos 60 pessoas que se habilitaram. Então, mesmo sem divulgação nenhuma da prefeitura, mesmo sem divulgação em rede social da prefeitura, divulgação alguma mesmo, com a prefeitura tendo um orçamento milionário para publicidade, 60 pessoas, baseado nas minhas publicações, nas publicações do vereador Sérgio Murilo, optaram por esse parcelamento, quer dizer, entrou dinheiro nos cofres públicos, cerca de 400 mil reais, e 60 pessoas foram beneficiadas agora. Que poderia ter sido bem mais, claro. Com certeza. Blumenau, o mesmo programa, mas lá com a participação da prefeitura, a divulgação da prefeitura, eles obtiveram cerca de 4 milhões de reais. Então, bem mais que a nossa, mas já mostrou que esse tipo de atitude a população aceita bem e entrou dinheiro no cofre público que não ia entrar. Então, o projeto que eu apresentei é para parcelar todos
todo o pagamento do ITBI, sejam antigos ou os novos, o cidadão tem a condição de parcelar em até 12 vezes. Eu acredito que isso vai facilitar bastante. A minha crítica é que, infelizmente, esse projeto está há quase um ano aqui na Câmara de Vereadores. E ele embarriga muito dentro das comissões. Então, muitas vezes o interesse político vem em cima do interesse da população, o que eu lamento bastante. Espero ainda que seja votado no final desse ano, no início de dezembro. Perfeito. Nós temos tantas outras coisas para conversar aqui. Eu peço licença ao senhor para ir a um rápido intervalo. Nós voltamos na sequência. Inclusive, tem Fomplata, que o senhor foi uma pessoa bastante crítica com relação... Não às obras, diga-se de passagem, a serem realizadas. Foi com relação à forma, aos juros. Mas o senhor fala sobre isso aos nossos telespectadores quando a gente retornar. Pode ser, vereador? Um instante só, eu peço ao senhor e à senhora também que estão conosco até o presente momento. Hoje, no programa Fala Vereador, o vereador é Robson Coelho, do PSDB. Um instante só, a gente já volta. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje aqui nos estúdios, nos visita o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, o senhor sempre foi bastante crítico ao Executivo e tal, mas votou favorável em muitas propostas do Executivo Municipal. No que se refere, por exemplo, ao empréstimo internacional, aqueles 62 milhões de dólares junto ao Fomplata, inclusive o senhor também teceu críticas, votou contrário e tal, mas sempre explicando não contra as obras ou as situações que deveriam ser realizadas, o trabalho que deveria ser realizado. O senhor fala para a gente sobre isso, vereador? Bom, Calantor, primeiro deixar claro que sou sim bastante crítico, mas sou crítico a práticas levianas, práticas imorais, práticas que não podem mais acontecer dentro da administração pública, práticas que a população tem dado um basta e ficou claro nessas últimas eleições. Com relação ao projeto Fomplata, como você falou, deixou bem claro, eu não fui contra as obras, acho que as obras são importantes, apesar que eu acho que tem obras mais importantes que deveriam constar, principalmente obras relacionadas à atividade portuária. Se a partir do momento que o porto representa 50% da economia da nossa cidade, eu acho que eles deveriam sim ser agraciados com obras de mobilidade urbana, porque hoje nós temos, por exemplo, as entradas da cidade, Reinaldo Schmidthausen, a famosa via portuária que ainda não saiu, elas deveriam ser contempladas e melhores atendidas. O que nós votamos contra é com a insensibilidade e o descaso do poder público com relação à Câmara de Vereadores, mas muitos ainda não entenderam. Um projeto extremamente complexo, um projeto com mais de 60 páginas, um projeto que envolve o pagamento de um empréstimo por anos e anos, que não será pago por esse prefeito e sim pelos próximos prefeitos. Ele chegou cerca de 24 horas dentro de uma votação. E eu acho que todo projeto de relevância ele precisa ser bem analisado, bem estudado, para que nós possamos conversar com especialistas, tanto na área econômica como na área tributária, e nós não tivemos tempo hábil para isso. Então essa foi a primeira crítica e por isso que nós votamos contra o projeto, porque não deu tempo. A maioria das pessoas que votaram, elas votaram a favor das obras, mas poucos olharam qual seria o percentual de juros, parcelamento, quanto que ia impactar para o governo nos próximos anos. Essa não foi a análise feita pela grande maioria dos vereadores que votaram a favor do projeto. Então, a nossa crítica não é com relação às obras, e sim com relação à forma como o governo lida com a Câmara de Vereadores e também de uma questão de gestão, uma gestão eficiente. Hoje, falta dinheiro, o governo não tem dinheiro para fazer obras com recursos próprios, como foi feito em governos anteriores, porque não faz gestão, porque gasta demais com politicagem, visando interesses particulares, interesses pessoais. O senhor, me parece que esse dinheiro será num pacote para 25 obras, algumas, me parece que a Leixo Mapa e inicialmente agora também lá no Santa Regina e outras que de desapropriação. Essa situação,
falou bem da questão da mobilidade urbana. Esse pacote de 25 obras ajudando na mobilidade urbana será a solução para a nossa Itajaí? Porque a gente é uma cidade polo e estamos em franco desenvolvimento, vereador. Será o bastante ou a partir de agora os olhos para a mobilidade urbana tem que ser constante? Carlos Antônio, primeiro tem obras realmente importantes para a comunidade. Vou dar um exemplo da obra de Santa Regina. Uma praça esportiva, coisa que não tinha lá, a população, quase 8 mil moradores lá, e não tinha uma opção de lazer. Perfeito. Então, isso é importante. Mas acho que a prefeitura poderia executar esse tipo de obra com recurso próprio. Quando você faz um empréstimo, você precisa criar condições para pagar esse empréstimo. Então, você precisa fazer uma obra que impacte na economia da cidade e que a economia te dê um retorno através dos impostos para lá na frente você poder pagar esse parcelamento. Foi isso que eu não vi com relação a essas obras. Obras importantes, obras de mobilidade importantes, mas, por exemplo, quando você faz uma obra, uma via portuária, por exemplo, você vai aumentar o movimento do porto e, através do aumento da movimentação, aumenta os impostos e você vai conseguir pagar um parcelamento através dos aumentos de impostos. Então, a crítica foi com relação à questão das prioridades das obras e com relação ao empréstimo, que a prefeitura, sim, teria capacidade de, fazendo uma gestão melhor, que tivesse recursos próprios para fazer a grande maioria das obras que estão aí. Um exemplo claro é o recurso que eles tiraram, né? Eu falo que eles usurparam, né? Do Semasa. Cerca de 35 milhões de reais tiraram do Semasa para cobrir uma má gestão do prefeito Vonei Morastone. Então, dinheiro na prefeitura tem, o que falta é gestão. O senhor fala sobre a questão da via portuária. A quantas anda essa situação? E eu acho que eu pergunto para a pessoa certa, até porque se existe uma pessoa hoje focada nos assuntos portuários, até porque é um portuário, é o senhor. A via portuária para a população... Isso aí já vem de anos, o senhor... Vem do primeiro mandato do governo Vonei, lá de 2005. Então... Faz tempo? Faz tempo, são 12 anos que essa obra iniciou e ainda não saiu do papel. Hoje ela é uma obra federal, ela passou para o governo federal. E existe a promessa, né? Ela entrou dentro do orçamento do governo federal para 2019, isso é muito bom, cerca de 50 milhões de reais, que não seria suficiente para concluir toda a obra, mas faltou sim... Mas seria retomada essa situação, né, vereador? Né? Hoje não tem mais como, vereador. Acho que faltou empenho, né? Como eu falei para você, nós precisamos criar alternativas econômicas da cidade, precisamos, e entendo que isso é de fundamental importância, mas hoje ainda a principal economia da nossa cidade é a atividade portuária, é a atividade pesqueira, é a indústria naval, e nós precisamos focar nessas atividades. Então, obras relacionadas a essa atividade, a atividade portuária, por exemplo, ela dá um retorno muito grande. Dá um exemplo para você, Carlos Antônio. Graças à atividade portuária, por exemplo, o governo estadual investiu cerca de 100 milhões de reais na obra da Bacia de Evolução. A primeira etapa da obra da Bacia de Evolução, que vai permitir que navios de até 335 metros possam entrar no nosso canal e atracar dentro do porto de Itajaí. Itajaí já deu um retorno para o governo do estado só num tipo de operação, nas operações de automóveis. O que nós vamos repassar, que vai voltar, não repassar, mas vai voltar para o governo do estado, através dos impostos dessas operações de automóveis, é praticamente aquilo que o governo estadual investiu. Isso eu estou falando em um ano. Isso praticamente, digamos, pagou. Pagou. Já Isso eu não estou nem falando das operações de carga containerizada, que representam 99,9% do nosso complexo, do nosso terminal. Essa operação com os carros e tal, com os automóveis, isso já foi assinado o contrato, vereador? Isso vai continuar essa situação? Eu vi o senhor falar sobre isso na tribuna, inclusive. Foi feito um contrato de um ano, né? E quando nós falamos de contrato, é importante deixar bem claro. O governo teve a sua participação? Teve. O governo do estado teve a sua participação através dos incentivos fiscais. Esse tipo de carga de operação era feito no Rio Grande do Sul. Então, o estado, através de incentivos fiscais, e quando eu falo incentivos fiscais, falo do ICMS, conseguiu tornar o estado mais atraente para a vinda dessa carga. Também o município também reuniu esforços, mas principalmente o operador portuário, principalmente a empresa, que é arrendatária do Porto de Itajaí, e em negociações diretamente com a General Motors, e não só aqui no Brasil, mas em outros portos do mundo, conseguiu atrair essa carga para Itajaí. Então, uma carga muito importante para nós, dá uma alternativa, né? Nós que somos um porto praticamente movimentador de carga containerizada, então deu uma alternativa para a classe operária, para os trabalhadores, foi importante, e para a cidade, para o estado de Santa Catarina, através do retorno dos impostos, foi muito interessante. Por isso que eu falo, volto naquela questão do Fomplata. Quando você investe em algo que dá um retorno depois, através dos impostos, tu consegue pagar essa obra através do aumento da arrecadação.
Nós vamos a mais um rápido intervalo, voltamos na sequência, conversando com o senhor sobre a questão Porto de Itajaí. Dias atrás, sob proposta sua, aconteceu uma audiência pública, diga-se de passagem, com autoridades federais, autoridades estaduais, deputados, senadores, tivemos aqui, enfim, uma grande parcela da coletividade itajaiense, empresários, gente, enfim, de todo o estado esteve aqui. O senhor vai conversar e nos colocar ao par a questão sobre o assunto Porto de Itajaí, privatização da autoridade portuária, não, explicar o que significa isso para a gente, que eu acho um assunto de extrema relevância para nós. Por quê? Porto de Itajaí, os pilares da economia da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado. Nosso país. Do nosso país, com certeza. Então, eu peço licença um instantinho ao senhor e a senhora também que está conosco. Obrigado pela sintonia, pela companhia com o programa Fala Vereador. Hoje, Robson Coelho, vereador do PSDB, conosco aqui no Fala Vereador. Até já. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador para o último bloco, conversando com o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, proposta sua, requerimento seu, e aconteceu aqui há dias, final do mês de novembro, esta audiência pública para se discutir a privatização ou não, enfim, da autoridade portuária com relação ao Porto de Itajaí, através do governo federal que já falou, possivelmente isso aconteça. E achei e continuo achando extremamente providencial a sua proposta no sentido da realização desta audiência pública e de se, digamos assim, prevenir que algum mal aconteça, mas correr na frente antes de que o novo governo assuma. Independente que seja um bom governo lá na frente, mas cuidar de Itajaí é isso. O senhor pode falar sobre esse assunto de privatização do Porto de Itajaí, vereador? Primeiro eu vou entrar no assunto privatização para chegar lá na questão da privatização do Porto. Por favor. Eu entendo que muitos setores da economia devem sim ser repassados, ser realizados pela iniciativa privada. Eu acho que o nosso modelo é um modelo que já está desgastado. Nós precisamos diminuir um pouquinho o Estado. Tem muito penduricalho no público. Mas aqui nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com a questão do modismo. E seria muito fácil, Carlos Antônio, eu chegar aqui para ti e dizer eu sou a favor da privatização do Porto. Eu ia movimentar os eleitores. Porque o que se pensa hoje na cidade, o povo está de saco cheio e acha que tudo tem que ser resolvido através da privatização. A grande maioria das coisas, sim, mas tomar um pouco de cuidado. Na questão do Porto de Itajaí, é importante deixar bem claro que todas as operações realizadas no Brasil são realizadas pela iniciativa privada. Os portos são operacionalmente tocados pela iniciativa privada. Aqui em Itajaí, nós temos uma empresa que toca todas as operações, que é a IPM Terminals, ligada ao Grupo Maersk, o maior grupo do mundo, e Navegantes também, e todos os terminais que tem aqui ao longo do complexo portuário de Itajaí. Agora, claro que sob regimes diferentes. No caso de Navegantes e nos outros terminais, sob regime de autorização. Como é que funciona a autorização? Eles conseguem uma autorização do governo federal para construir um porto em determinada área, mas eles constroem o porto. É um porto novo. Eles constroem toda a estrutura, como o caso foi Navegantes, que compraram terra e construíram o porto. O caso da IPM, da Maersk, aqui em Itajaí, eles pegaram um porto pronto. E aqui eles arrendaram, eles pagam um aluguel todo mês para Itajaí para a exploração comercial. Qual o modelo é mais interessante? Para a Maersk, para a IPM, o modelo aqui em Itajaí é um modelo muito interessante. Tanto que eles já solicitaram a prorrogação desse contrato de arrendamento por mais de 25 anos lá em Brasília. Então, é um modelo interessante. A discussão é com relação à privatização da autoridade portuária. Existe sim um movimento lá em Brasília, por isso que nós precisamos cuidar. E quando se fala em privatizar a autoridade portuária, a função da autoridade portuária hoje, além das áreas de domínio, né, envolve, sim, parte do cais acostável, parte
do porto em si, arrendado para iniciativa privada. O patrimônio envolve também áreas como, por exemplo, onde é realizado a Volvo Ocean Race, aquela área da marejada, os nossos mole e toda a área física construída pelo Porto de Itajaí nos últimos anos. Então, precisa tomar muito cuidado. O modelo nosso não é invenção nossa brasileira, não. É o modelo mundial. A autoridade portuária pública... É o modelo ideal? Hoje é um modelo que precisa ter ajustes. Não é um modelo perfeito. Sim. Tem muitas correções para se fazer. E acho que uma frase que o Bolsonaro dizia na campanha reproduz aquilo que nós precisamos levar para a questão portuária. Menos Brasília e mais Brasil. E eu trago para essa questão portuária menos cargo comissionado e mais Itajaí. Né? No caso do Porto de Itajaí, o prefeito ele acertou na indicação do superintendente Marcelo Salles, que é um dos profissionais mais respeitados a nível Brasil, mas poderia ter errado. Como o próximo prefeito pode errar, pode fazer de repente uma indicação política com pessoas que não têm ligação nenhuma e não conhecem nada da atividade portuária. Por isso que o sistema atual, o Landlord, que é a autoridade portuária pública, acho sim que tem que continuar, mas com algumas adaptações, como por exemplo a volta do Conselho de Autoridade Portuária deliberativo, para que a sociedade organizada representada pelo exportador, pelo importador, pelo armador, pelos trabalhadores portuários... O CAP hoje não é deliberativo. Ele é consultivo, não serve para nada. Consultivo é para bater papo. Deliberativo decide. É isso que nós precisamos que ele volte. E é o CAP deliberativo que deveria nomear o superintendente do porto. Porque o CAP não vai errar. Porque ele está defendendo seus interesses particulares também. O interesse do exportador, que quer um superintendente bom para que ele possa exportar suas mercadorias de forma condizente com a realidade. Então, tem imperfeições no sistema sim, mas ainda é o melhor modelo. E arrisco a dizer, se a autoridade portuária de Itajaí fosse privatizada, o nosso porto não seria mais interessante e iria impactar e muito a economia de Itajaí. Hoje o Porto de Itajaí representa 50% de tudo que a cidade arrecada. 50% que a cidade arrecada é ligado à atividade portuária. Iria impactar. Porque o modelo Landlord, o governo investe. Mas o governo não tem mais que botar dinheiro, muitas pessoas podem falar. Mas o que o governo bota aqui vale a pena. Porque de cada R$1 que o governo federal colocou em Itajaí, nós devolvemos 200 através dos impostos, através da nossa boa movimentação. E o que o governo bota? Principalmente dragagem. A dragagem de aprofundamento. Nós temos um porto que não é um porto com características naturais, e a natureza impacta diretamente o nosso porto, diferente de outros portos, como o Porto de Itapoá, que é um porto mar aberto, um porto marítimo, que é um porto fluvial. Nós tivemos impacto na enchente de 2008, na enchente de 2011, nas cheias de 2015. Então, o governo aportou dinheiro aqui sim, principalmente nas dragagens de aprofundamento. E se o governo não tivesse colocado? O patrão não ia colocar. As empresas que estão ali não iriam colocar esse recurso. A última vez que colocaram para a dragagem foi 65 milhões em 2017. 65 milhões de reais para aprofundar, que nós já pagamos há muito tempo, E também agora colocando as obras da Bacia de Evolução. Eu tenho certeza, convicção, e não falo isso por ser trabalhador portuário, não é corporativismo não. Eu estudei muito tema, tenho um mestrado em engenharia de transportes na Universidade Federal e sempre me debrucei sobre esse tema. Esse é um modelo mundial, gente. O Estado, o governo federal coloca dinheiro, mas nós retribuímos sim através dos impostos e é um modelo interessante. Hoje, se a empresa IPM, a MESC, tivesse que colocar esse recurso da Bacia de Evolução, tivesse que pagar a Bacia de Evolução, tivesse que pagar essa dragagem, não seria mais interessante para eles ficar aqui. Eles iam optar por um porto, hoje não precisa fazer esse tipo de investimento como um porto marítimo. Então, precisa tomar cuidado. Né? E quando eu coloco isso na rede social, eu levo muita pancada. Tem que privatizar tudo. Se privatizar, Itajaí não será mais uma potência econômica no estado de Santa Catarina como é, porque não vai ser interessante para as principais empresas do mundo instalarem-se aqui, porque se privatizado vai ter que cobrar. Se o Carlos Antônio comprar o porto, ele vai querer cobrar. Vou fazer a dragagem. Itajaí paga metade, Navegantes paga metade. E não vai ser interessante. Essas empresas são interessantes estarem aqui porque eles movimentam muita carga, geram muitos empregos e pagam muito imposto para o governo. Não vou nem entrar nessa questão se tem que pagar imposto, mas hoje paga. Hoje o governo recebe de volta. Como eu falei para você, a proporção é mais ou menos 1 para 200, uma proporção muito grande. Muito grande. Essa situação, vereador, do futuro presidente Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que assume 1º de janeiro, a questão da privatização dos portos, de repente,
porque me parece que os senhores aqui na audiência pública constituíram ou irão constituir dentro de dias uma comissão para ir a Brasília e discutir isso junto, inclusive a bancada catarinense, deputados, senadores, enfim, já para saberem da situação. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceria de bom seria o governo federal olhar essa situação dos portos e privatizar, sim, então, mas caso a caso, não é, vereador? Não é simplesmente botar tudo no mesmo balaio. Antônio, e existe um estudo do Banco Mundial que fala justamente isso que você falou. Nós precisamos analisar caso a caso. Não vou dizer que o modelo privatista da autoridade portuária é um padrão nacional Sim. e é ruim para o Brasil todo, mas para Itajaí seria ruim, pelas características do nosso porto. É um porto que sofre com correnteza, com neblina, que quando chove em Blumenau impacta aqui, que nós ficamos com a barra fechada, que na enchente de 2011 derrubou um cais e deixou o porto 2 anos sem operação, que em 2011 houve uma ruptura do cais também por causa da correnteza, em 2015, devido às cheias, assoreou o rio, um rio que tinha profundidade aqui para 14 metros, ficou em 10 metros, então impacta diretamente na nossa economia. Então, se o governo não colocar recurso aqui, né, não fica interessante para a iniciativa privada. Né? Os terminais, e eu digo mais, todo o investimento que foi feito, o terminal de Navegantes, as pessoas, mas Navegantes funciona melhor. Primeiro que Itajaí está crescendo muito. Navegantes vem, nós estamos voltando a equilibrar a movimentação de carga nos últimos meses. Estamos voltando. Mas Navegantes só existe por causa de Itajaí. Só existe porque Itajaí fez todos os investimentos, existe uma autoridade portuária que deixa o rio em 14 metros de profundidade, por isso que Navegantes está lá. Né? E que eles não repartem o dinheirinho, e que não participam. Isso aí é uma outra briga. Nós estamos com muita briga. Vamos primeiro discutir a privatização, porque essa briga nós Navegantes, tu vai ver que vai ter... Acho que vai render para 2019 ainda, me parece. Vai render porque você vai ter novidade lá para fevereiro, março, porque é uma outra briga que nós vamos fazer. Mas Navegantes não estaria aqui. O terminal da Brascarne, que movimenta a carga congelada, não estaria ali. O terminal Barra do Rio, recente, construído aqui em Itajaí, não estaria ali. O terminal da T-Port não estaria ali. O terminal da Politerminais não estaria ali. Todos estão porque existe uma autoridade portuária pública. Porque esses terminais não estariam se tivesse que gastar com profundidade, com aprofundamento de canal, com obra de bacia de devolução, não estariam. Não valeria a pena para eles. Perfeito. Espero que o senhor tenha muita saúde, vou lhe desejar muita saúde, a sua equipe, a todos os senhores vereadores irmanados nesta situação de buscar o melhor para o nosso porto, que não é o porto físico, é para a nossa gente de Itajaí, para a gente catarinense, né? Que todos dependemos. É a pilastra mestra, o pilar mestre da nossa economia de Itajaí, da região e Santa Catarina. Mas antes eu gostaria de deixar os microfones, as nossas câmeras, para a sua mensagem de final de ano, para todos os nossos itajaienses, para os seus eleitores, para aqueles que não votaram no senhor, mas que o senhor os representa, porque a partir do momento da eleição o senhor teve 2, 3 mil votos, não sei quantos mil votos, mas a partir de então o senhor não é vereador somente daqueles eleitores, e sim de toda a nossa Itajaí. Obrigado ao senhor ter estado aqui. Os microfones e as câmeras são suas. Bom, eu quero agradecer a todos os itajaienses que contribuíram, seja através de sugestões, de críticas, nas redes sociais, pessoalmente, ao longo desse ano de 2018. Né? Eu sempre coloco, sou empregado do povo de Itajaí e estou sempre predisposto a atender as reivindicações, os projetos de lei, os requerimentos, a forma como nós fiscalizamos o Poder Executivo, sempre em consonância com a população. Além do agradecimento, eu desejo a todos os itajaienses um 2019 com muita prosperidade e espero que os nossos governantes, eles entendam de vez aquilo que a população espera deles. A população espera, sim, a obra na sua rua, espera que a sua rua seja asfaltada, espera que tenha saneamento, água de qualidade, uma água tratada de qualidade, espera que os postos de saúde funcionem com excelência, que tenha vaga nas creches para os seus filhos, mas ela espera que tudo isso seja feito com zelo pelo dinheiro público. Aquele jargão que existia antigamente do rouba mais faz, né? O importante é que eu esteja sendo atendido. Isso não funciona mais, isso mudou. Espero que os nossos governantes eles entendam de uma vez por toda o recado que foi dado nas eleições de outubro desse ano. Agradeço a todos vocês, muito obrigado.
E com muito trabalho para 2019, né, vereador? Já vem, inclusive, ele já deixou aqui para fevereiro, março, mais uma bronca também, mas não vamos brigar muito com Navegantes também, que não é muito bom. A gente queremos sempre Navegantes, o Porto e Navegantes e todos os navegantinos como nossos amigos, nossos parceiros, e assim, olhando numa direção comum pelo melhor da gente, da nossa região. Obrigado ao senhor, muita saúde ao senhor, à sua família, muita paz, muita saúde ao pessoal da sua equipe também, e que está lá no gabinete lhe ajudando, né, com o seu trabalho parlamentar. Que o senhor volte renovado e com todas as energias deste ano, um pouco mais, para 2019. Obrigado ao senhor. Uma grande noite. Mais uma vez. Ao senhor e à senhora que ficaram conosco até o presente momento, muito obrigado pela companhia com o programa Fala Vereador. Hoje, vereador Robson Coelho, do PSDB. Meus amigos, passamos todos uma grande noite e até o próximo programa.